Neste vídeo estarei mostrando como realizar o pós-processamento por triangulação de uma base GNSS. O software que eu estou utilizando é o Topcon Tools em sua versão demo. E para realizar este tipo de pós-processamento, nós devemos ter em mãos 4 arquivos. O primeiro arquivo será o arquivo correspondente à nossa base GNSS utilizada em campo. E os outros 3 arquivos serão arquivos da RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, do IBGE. Para realizar o download dos arquivos da RBMC, basta abrir o seu navegador, acessar a página do IBGE, vir em Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo e neste site, nesta página, nós vamos em Dados Diários e Situação Operacional, em Download de Dados. Aqui em Download de Dados, selecionamos quais estações nós queremos realizar o download dos arquivos. E após selecionar as estações, nós devemos também indicar a data de início e de término da coleta desses dados. E a data de início e a de término, elas são datas que precisam coincidir com a data do campo que eu realizei, né? Da coleta que eu realizei com a minha base GNSS de campo. Após selecionar as estações e indicar a data, basta fazer o download dos dados. E o site ele vai te apresentar 2 tipos de dados diferentes, um arquivo zip e um PDF. O arquivo zip ele vai ter os dados da minha estação em formato RINEX. E o arquivo PDF ele é um descritivo dos parâmetros técnicos daquela minha estação. Esse PDF vai ser importante mais para frente no processamento. Então, basta realizar o download desses 2 arquivos para cada estação. Voltando para o software, após organizar todos os dados necessários em pastas, nós devemos importar esses dados para dentro do programa. Para isso, é só vir em Obra, Importar, e nesta janela eu devo selecionar as pastas correspondentes aos meus arquivos. Então aqui eu já tenho 4 pastas, 3 pastas que são das estações da RBMC e uma pasta referente à minha base GNSS de campo. Eu vou começar importando os dados da minha base. Vocês já podem perceber que os dados eles estão na extensão RINEX. Então eu tenho aqui o arquivo de observação, o de navegação e o arquivo GLONASS. Vou selecionar os 3 arquivos e direcionar para dentro do meu programa. Após importar este meu arquivo, o software ele vai plotar um ponto referente às coordenadas que estarão indicadas na tabela do canto inferior do projeto. Este mesmo procedimento eu vou estar adotando para as minhas estações. Então eu vou importar os dados das 3 estações da RBMC. Após importar os dados das estações da RBMC, é possível observar que as estações elas formam um triângulo. E no centro desse triângulo, na verdade, dentro da área do triângulo, eu tenho o ponto referente à minha base GNSS. É importante que esta geometria ela seja levada em consideração. Então, sempre quando eu for selecionar quais estações da RBMC eu devo escolher, eu preciso fazer um estudo prévio e saber que essas estações elas precisam estar dispostas de modo a formar esse triângulo, onde a área desse meu triângulo corresponda à parte da região onde eu realizei a coleta com a minha base GNSS. Então, antes de realizarmos o pós-processamento, devemos alterar alguns parâmetros no nosso projeto. Para isso, devemos vir em Ocupações GPS,
E na linha correspondente à minha base GNSS, eu devo informar o tipo da antena. Neste caso, eu utilizei um receptor da Topcon e a antena é a Hyper+. Devemos informar também a altura que esta antena estava do solo. No meu caso, a coleta de campo foi realizada a uma altura de 1,82 m. Voltando em pontos, nós devemos agora alterar alguns dados referentes às 3 estações do IBGE. Na coluna controle, devemos alterar o parâmetro nenhum para ambos. Então realizamos esta alteração para as 3 estações do IBGE e após concluída essa alteração, nós podemos identificar que a simbologia dos pontos referentes às estações, elas agora estão representadas por um triângulo. Isto significa que esses pontos serão usados como referência para corrigir as coordenadas da minha base GNSS. Por último, devemos alterar as coordenadas das nossas estações. E para alterar as coordenadas das nossas estações, temos que levar como base as coordenadas corretas dessas estações do IBGE. E como que a gente sabe as coordenadas corretas? Através daquele arquivo PDF que foi baixado junto com o arquivo das estações. Então, naquele descritivo, ele apresenta, então eu tenho um descritivo para cada estação, ou seja, um arquivo PDF para cada estação do IBGE. E neste descritivo, neste PDF, eu tenho no tópico 3 as coordenadas oficiais. Eu devo alterar as coordenadas que estão no meu projeto para as coordenadas oficiais de cada estação. Eu tenho também que informar o sigma de cada coordenada. E o sigma de cada coordenada eu vou estar informando nesta coluna de desvio padrão. Eu tenho desvio padrão para Y, para X e para Z. E eu devo inserir aqui no desvio padrão o sigma correspondente a cada coordenada. E isto eu devo estar fazendo para cada estação que eu estou utilizando. Então eu vou ter que fazer esta alteração das coordenadas e do sigma para a estação de Botucatu, para de Cananéia e para de Ourinhos. Eu vou realizar esta modificação aqui e quando finalizado eu volto com o vídeo. Depois de corrigir as coordenadas de cada estação e inserir o sigma correspondente a cada coordenada, nós vamos realizar o pós-processamento. Para isso, basta vir em processar, GPS mais pós-processamento. O software ele vai rodar o processamento agora, não é para demorar, e quando ele finalizar, ele emite um sinal sonoro. Vamos esperar. O software finalizou o processamento e com o término do processamento nós podemos observar algumas coisas bem interessantes. Primeiro de tudo, as linhas que ligam cada ponto, elas agora estão representadas pela cor verde. Isto indica que estes vetores eles foram corrigidos e com isso o deslocamento da minha base foi corrigida também. Outra coisa que nós podemos observar é que as coordenadas da minha base GNSS, elas mudaram em relação às coordenadas iniciais quando eu plotei esse arquivo no projeto. Bom, e para exportar este ponto com suas coordenadas corrigidas, nós devemos selecionar o arquivo aqui na tabela, devemos clicar com o botão direito do mouse e aqui vai ter a opção de exportar. Nesta janela, nós podemos dar um nome para o arquivo, selecionar a pasta onde vamos salvar este arquivo e também informar qual formato, qual a extensão desse meu arquivo.
Como este arquivo ele é um arquivo vetorial, eu costumo deixar na extensão shapefile, mas isso vai de gosto. Então, basta selecionar qual extensão se pretende utilizar. Bom, e daí, após informar tudo isso, nome, extensão do arquivo e o diretório de pasta, basta clicar em salvar. E assim, nós finalizamos o pós-processamento por triangulação de uma base GNSS.